estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje estudaremos o livro de Apocalipse, capítulo 21, e o livro de Gênesis, capítulo 1, onde poderemos entender a entrada do pecado no mundo e a destruição do pecado. E algumas pessoas têm se perguntado, será que realmente o pecado terá seu fim? Nós vamos descobrir na Palavra de Deus como Deus vai destruir o pecado e restaurar a nova terra e o novo céu. Para entendermos o futuro, é necessário voltar ao início. Sabemos como Deus criou o mundo. Se realmente Deus é o originador do pecado ou não. Então o livro de Gênesis, capítulo 1, começa a dizer o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós conseguimos entender em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou o universo com a sua palavra. E não havia pecado. Deus criou um mundo perfeito. Mas com a entrada do pecado, então Deus tinha que abandonar o céu para vir morrer no lugar do homem. O Gênesis capítulo 1 mostra Deus criando o universo. O Gênesis capítulo 2 mostra a continuação da criação do universo. Mas o Gênesis capítulo 3 mostra a entrada do pecado do mundo. É o texto mais triste da história da humanidade. Mostra como o homem saiu da mão de Deus e foi parar na mão de Satanás. E agora o que realmente o Gênesis 3 diz? Então acompanha-me em Gênesis capítulo 3, versículo 4. E disse a serpente à mulher, com certeza não morrerás. E o versículo 5 diz, na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nós vimos, queridos irmãos, Satanás a enganar os nossos primeiros pais, a dizer que quando vocês comerem do fruto que Deus proibiu, vocês não vão morrer. Mas Deus havia dito que se no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. Então o homem desobedeceu a ordem de Deus, seguiu a ordem de Satanás e comeu do fruto. Diz Gênesis que a mulher comeu primeiro e depois foi dar ao seu marido. E por fim o seu marido também comeu. Quando a mulher comeu, o mundo continuou na mesma. O pecado não havia entrado ainda no mundo. Mas quando o homem pegou do fruto e comeu, o pecado entrou no mundo. As flores começaram a cair. Os animais começaram a se comer. Por quê? Porque a chave do universo foi dado nas mãos de Adão. Porque Adão era o cabeça da mulher. E quando Adão come do fruto, então o pecado entra no universo. Ele entregou a chave nas mãos de Satanás. E Satanás, por sua vez, saiu vitorioso. Mas Deus, como ama os seus filhos, ama a humanidade, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, por amor a este mundo, por amor ao homem, então teve que deixar as mansões celestiais para vir atrás do mundo. Então eu convido você a acompanhar-me nesse estudo para saber o que realmente aconteceu com nossos primeiros pais. Deus falava com o homem face a face, mas depois da entrada do pecado, o homem fugia a Deus. Por isso em Gênesis capítulo 3, depois do homem comer o fruto, então Deus apareceu no jardim
E Deus perguntou: Adão, onde estás? E por sua vez Adão respondeu: estou aqui, me escondi. E Deus disse: Adão, quem te fez saber que estás nu? E Adão diz que a mulher que você me deu, esta por sua vez me deu o fruto na qual o Senhor proibiu. E Deus por sua vez foi para a mulher: quem te mandou dar o fruto e quem te mandou comer do fruto proibido? E por sua vez a mulher disse que a serpente me enganou. Ou seja, ninguém queria assumir a culpa. Mas por sua vez Deus, como é um juiz, é um justo juiz, então teve que estabelecer a sua justiça. Então por sua vez deu a sentença para os três. E hoje nós sabemos que o mundo está em pecado. E que hoje nós vimos que pessoas a matar o outro, irmãos a matar os seus irmãos, pais a violar as suas filhas. Tudo isso fruto do pecado. Porque no universo, antigamente não existia isso. Viviam em harmonia. Mas agora, tudo estragou-se. A criação de Deus, que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, estragou-se. Mas o que realmente o Apocalipse 21 relata, então é isso que nós queremos saber quanto ao futuro. O que é que nos aguarda? Será que o pecado vai permanecer para sempre? Será que vamos ficar assim para sempre? Queridos irmãos, eu queria voltar mais uma vez em Gênesis. Quando o homem pecou, o homem queria correr à árvore da vida. Isso significa que Satanás queria levar o homem à árvore da vida. Ou seja, se comesse do fruto da árvore da vida, então o pecado seria eterno. Mas Deus, como é um Deus sábio, misericordioso, amoroso, então impediu esta entrada. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para que não comessem do fruto da árvore da vida. E Apocalipse 20 mostra a destruição de Satanás, mostra como Satanás e os seus seguidores serão destruídos. Hoje você vê o mundo estranhando, festejando, porque acham que é uma boa vida, mas o fim do pecado está próximo. Por isso convido a você mais uma vez a mergulhar no livro do Apocalipse, capítulo 21. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Você realmente entendeu o que está escrito em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 3? Onde Moisés, ao escrever o Gênesis capítulo 1, relata que o mundo era perfeito. Quando estava na mão de Deus, era belo. Os animais amavam-se uns aos outros. E que quando o pecado entrou em Gênesis capítulo 3, tudo se desfez. A beleza, a criação perfeita de Deus estragou-se. Mas o que realmente João em Apocalipse 21 diz: vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E o capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: e ele, que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos irmãos, o Apocalipse 21 é a esperança de todos aqueles que confiam em Deus. Porque em Gênesis nós vimos a entrada do pecado, nós vimos o mundo a ser destruído pelo inimigo. Nós vimos que Adão vendeu o universo nas mãos de Satanás. Mas o Apocalipse 21 relata, não é, a destruição do pecado. Mostra como Deus vai destruir, vai resolver o pecado. Mostra a recriação do universo, um mundo perfeito, um mundo belo. Então, João, ao descrever o Apocalipse, João estava preso numa ilha e João estava distante da sua família. Por isso ele diz que o mar já não existe. Por quê? Porque o mar separava das suas famílias. O mar impedia que João saísse e chegasse até a sua família. Por isso hoje nós vimos que a morte leva aos nossos parentes. O mar separa-nos. Então, mas Deus prometeu que enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, nós hoje vamos ao cemitério enterrar nossos entes queridos, nossos parentes, mas Deus prometeu de que vai enxugar toda a lágrima. E Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 16, diz que todos aqueles que morreram em Cristo levantarão na primeira trombeta. E nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a nossa esperança está no livro de Gênesis. A nossa esperança está no livro de Apocalipse. Por isso João diz que não haverá mais dores. Naquele céu, na nova terra, não haverá doença, não haverá coronavírus, não haverá sida,
não haverá tuberculose, não haverá nenhum tipo de doença, porque Deus irá destruir todo o pecado, inclusive Satanás, conforme diz o Apocalipse 20, versículo 10. Então, queridos irmãos, esteja preparado para esse encontro. Precisamos crer em Deus, precisamos estudar a sua palavra, precisamos estar em contato, estar em harmonia com Deus, porque só assim estaremos preparados para esse grande encontro. Por isso, esteja preparado para que Deus, quando vir naquela manhã gloriosa, estejamos todos preparados para podermos subir na Canaã celestial. Então, pesados irmãos, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Por isso, abandonemos o mundo das drogas, abandonemos o pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, conforme diz Isaías 59. Precisamos abandonar o pecado, precisamos ser um novo homem, porque Deus prometeu a João e a nós que vai dar um novo céu e uma nova terra. E o que devemos fazer? Precisamos ser uma nova criatura, porque Ele dará um novo céu e uma nova terra. E nós precisamos ser uma nova pessoa. Não precisamos mais ser aquela pessoa do passado, mergulhado nas drogas, nos vícios, na pornografia. Precisamos ser um novo homem. Precisamos decidir entregar a nossa vida em Cristo Jesus. Só assim obteremos a salvação. Diz Paulo em Efésios que a salvação é pela graça. Então essa graça nos foi dada. Precisamos acreditar em Cristo Jesus, porque Ele dentro em breve virá. O dia e a hora, o mês, ninguém sabe. Isso não foi revelado. Mas dentro em breve virá. O Apocalipse é a nossa esperança. É um livro de esperança. É uma revelação que Deus deu a João e a nós para sabermos o quanto ao futuro. O futuro que nos aguarda, o futuro dos santos, será na Canaã celestial. Então Deus quer que você participe nessa festa. Participe nesse céu, nessa nova terra. Então é só você se entregar em Deus, acompanhar a sua vida, para que Ele mude os teus pensamentos, a tua vida, a tua conduta. Então, pesados irmãos, sejamos preparados para esse encontro, porque o livro do Apocalipse não é um livro que as pessoas dizem que não é um livro assustador, não, é um livro de esperança. As pessoas só dizem que é um livro assustador porque não entendem o que leem. Precisamos buscar espírito de oração para entendermos o livro de Apocalipse. Por isso, João estava preso naquela ilha. E João, ao olhar a ilha, ele sentiu o desespero, sentiu aquela saudade de estar com a família. E ele disse que no novo céu não haverá mais essa separação. Estaremos juntos, em harmonia, seremos uma só pessoa, mesmo pensamento. Estaremos com o nosso grande Deus. E Cristo Jesus estará também conosco. Então, queridos irmãos, espero que você esteja naquela manhã gloriosa. Espero te encontrar no céu. Espero te encontrar na nova terra, na nova Jerusalém, onde Deus irá te habitar conosco. Então, prezados irmãos, aqui foi mais um estudo da palavra de Deus. Entendemos o livro de Gênesis e do Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, onde mostra, não é, a entrada do pecado, onde mostra como Deus criou o universo. Hoje nós sabemos que há muitas pessoas que dizem que o mundo apareceu por acaso, mas a palavra de Deus relata que Deus criou o universo, criou a terra, criou os seres humanos. E o Apocalipse mostra que Deus vai destruir o pecado, mostra que Deus irá restaurar a nova terra e o novo céu. Então, espero que os irmãos entendam a palavra de Deus. Esperamos que no próximo estudo os irmãos estejam mais preparados ainda para estudarmos de novo a palavra de Deus. Muito obrigado.